alça. Eu vou mandar os assuntos para você, mandar uns áudios para mim. Se eu quiser, mano. Queridos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede. O Senhor nos dá cada dia. Obrigado. Somos gratos por estarmos aqui mais uma vez na tua casa. Queremos agradecer por esses momentos juntos. Que o Senhor seja o nosso professor nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a mensagem que eu trouxe aqui é os 3 pilares para o reavivamento espiritual. 3 pilares que eu já estou passando aqui para a igreja, mas hoje é importante nesse momento de missão que a gente está vivendo, a gente relembrar 3 pilares importantes para termos um bom reavivamento espiritual. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Em Apocalipse capítulo 3, a gente vê há uma igreja, uma carta, a igreja de Laodiceia. Aqui tem um subtítulo em cima do verso 14, tem o subtítulo Carta à igreja de Laodiceia. E aí no verso 15 e no verso 16 tem uma parte interessante que a gente pode destacar sobre essa carta à igreja de Laodiceia. Diz assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera fosse frio, e nem és quente nem frio. Essa mensagem para a igreja de Laodiceia chama a atenção à igreja hoje, porque Laodiceia todas essas cartas que a gente vê aqui em Apocalipse, carta a Pérgamo, a igreja de Sardes, são igrejas reais naquela época, na época de João, mas representa períodos da história inteira. Então cada igreja representa um período, e a igreja de Laodiceia representa um período da humanidade. E acreditamos que esse período é agora, porque é a última igreja. Em todas as outras igrejas já vimos a história retratando os períodos, e estamos vivendo um período que a igreja que nem é fria, é uma igreja morta, e que não é ativa, é uma igreja que finge ser cristão, uma igreja de irmãos que finge ter comunhão com Deus, que finge orar todos os dias, uma igreja que para as pessoas ela é quente, mas em casa ela é fria, e aí junta tudo, fica é uma igreja morta, uma igreja sem fidelidade. E isso a gente tem vivido no momento histórico que estamos vivendo. A igreja está vivendo isso. Todas as igrejas têm pessoas assim, pessoas mortas. Então é um conjunto, isso se torna um conjunto. A igreja está em período de mornidão. O interessante é que para a gente se livrar dessa mornidão, a gente precisa ter uma busca diária do Espírito Santo. A mensagem de hoje será uma mensagem mas eu queria destacar 3 pontos para vocês não esquecerem. O primeiro pilar do reavivamento, a gente já cansa de falar sobre isso aqui na igreja, é a palavra. A palavra é o primeiro pilar do reavivamento do cristão. Antes de a gente ler um texto aqui em Salmos, eu queria ler um texto aqui que diz assim: o Espírito de profecia declara o reavivamento de verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. O reavivamento é a mais urgente de todas as necessidades. Então, quando você for fazer o planejamento do mês, você fazer a lista, olha, vamos começar aqui pelo mais necessário que a gente vai precisar fazer esse mês. O mais necessário é a busca pelo Espírito Santo, é o reavivamento. O mais necessário não é a gente pagar as nossas contas, ou cadastrar o filho na escola, ou fazer isso, ou fazer aquilo, mas sim ter um relacionamento diário com Deus, buscando o Espírito Santo através da palavra, que é o primeiro pilar do relacionamento com Deus, do reavivamento com Deus, é através da palavra. Não adianta dizermos que somos vivos espirituais, dizermos que temos a chama do Espírito Santo,
conseguimos ter a verdadeira chama de Deus, o verdadeiro amor de Deus sem ter a palavra. Precisamos conhecer a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos conhecer a palavra. E a palavra de Deus tem até um lema do Clube dos Bravadores. O lema é: o amor de Cristo me motiva. Quando eu entrei no clube, que eu ainda era criança, o lema era diferente. O lema era: o amor de Cristo me constrange. Só fez mudar a palavrinha: o amor de Cristo me motiva. Mas motivo, exatamente, mas o constranger não é ficar triste. E basicamente o amor de Cristo me motiva e o amor de Cristo me constrange é quase a mesma coisa. Porque o constranger é corrigir. É quando a gente está fazendo algo errado, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente enxerga o amor, e esse amor nos corrige, e esse amor nos conserta. E quando a gente está ali caminhando para o caminho errado, e a gente olha para a palavra e observa o amor de Cristo, ele nos conserta, ele atualiza o que devemos fazer. Muitas vezes somos um aparelho telefônico desatualizado. Temos vários aplicativos no nosso telefone que precisam de atualização constantemente. E não somos diferentes. O nosso sistema nervoso, o nosso sistema cognitivo, o nosso sistema em geral, espiritual, físico, precisa de atualizações que a palavra fornece instruções específicas para cada atualização dessa. Então, o manual de atualizações que o ser humano precisa para ser fiel, para ter uma alimentação saudável, para ter um relacionamento saudável com Deus, para ter uma mente ampla, essa atualização a gente consegue ver no manual, que é a palavra. A gente consegue fazer qualquer atualização que a gente quiser. Eu tive um problema com o aplicativo do telefone recentemente, e ele não atualizava. Dizia em todo canto que tinha uma nova atualização, e quando eu ia atualizar, quando eu entrava ele sem atualizar, dizia: não é possível sem atualização. Aí eu ia lá atualizar, e o aplicativo não atualizava. Queridos, muitas vezes a gente tenta fazer essa nossa atualização por conta própria. A gente tenta fazer algumas mudanças por conta própria. A gente diz assim: olha, esse ano começou agora, 2024, né? A gente tem várias esperanças para 2024, mas talvez você tenha dito assim: olha, esse ano eu vou tomar algo diferente, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. E aí você toma essas decisões sem antes sentar e conversar com Deus e planejar com Ele. E aí pode ser que lá no final da sua nova atualização apareça um conflitinho e diga assim: olha, não foi possível realizar a sua atualização. Entendeu? Fica no 99, Fica no 99, você diz: olha, não foi possível realizar essa sua atualização. Porque você não colocou Deus em primeiro lugar. Porque você não buscou a palavra. Para nós se atualizarmos, para nós crescermos, precisamos ter a palavra. Esse é o primeiro pilar do relacionamento cristão, do reavivamento cristão. O segundo pilar que eu destaquei aqui, sim, antes de vamos ler aqui Salmos 119. Salmo 119, versos 50. Vamos ler. Salmo 119, verso 50. Olha só, verso maravilhoso. A gente leu vários salmos, vamos ler mais 5. Amém? Diz assim, ó: o que me consola na minha angústia é isso, e a tua palavra me vivifica. Amém. Glória a Deus. Se existe uma coisa que nos faz se sentir vivos, que nos faz se sentir ativos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ao a gente ler, ao a gente conhecer, a gente se sente vivo, a gente se sente parte de alguma coisa. Então, não existe nada que possa querer nos destruir que a palavra não mata. Resumindo, se for para o lado que eu ilustrei
antivírus no nosso sistema operacional. Então, nosso sistema operacional está aberto para vários vírus, tanto na mente como no corpo. Mas a palavra, ela funciona como um antivírus, instalado no nosso corpo, precisa ser instalado de um jeito que nem um cavalo de Troia possa nos derrubar. Amém. Porque esse vírus está corretamente instalado na nossa mente e no nosso coração. O antivírus, que é a palavra de Deus, deve estar instalado na nossa mente e no nosso coração. O segundo pilar que eu queria destacar aqui está lá em Lucas. Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. Diz assim, ó: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando A Deus. a Deus. Quem fez isso? Jesus. O próprio Jesus, assim. Então, o segundo pilar que eu destaquei aqui para a gente ter um bom relacionamento, um bom reavivamento com Deus é a oração. O próprio Jesus sentiu necessidade de orar e ele se retirou para orar sozinho. Existem dois tipos de oração que eu queria destacar aqui para vocês. Primeiro é a oração coletiva, que é a oração que fazemos aqui na igreja. Quando oramos na igreja, a gente ora de forma coletiva. A gente jamais vai orar na igreja dizendo assim: Senhor, me abençoa, me guarde, me fortaleça. Por quê? Porque estamos orando no conjunto. Então, Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça. Faça com que entendemos essa mensagem, essa palavra. Senhor, faça com que o Senhor ajude a fulano de tal. Então, é uma oração coletiva que também nos fortalece. Mas existe a oração pessoal, que a gente falou também no estudo da lição, e Alisson, na última pregação dele aqui, na vez que ele veio, ele também mencionou a oração individual, aquela oração que você vai tratar Jesus como amigo. Aqui na igreja a gente trata Jesus como o nosso supremo criador, mas no nosso quarto tem que ser como amigo. Precisamos falar com ele como amigo. E esse relacionamento é que nos instiga a ser um cristão verdadeiro, reavivado, ter um relacionamento firme com o nosso Deus. Amém. Quem aqui tem computador, e eu falei um pouco sobre antivírus, o antivírus funciona assim. Ele é um programa instalado no computador, no celular também tem. E quando aparece qualquer ameaça, ele dá um alerta e diz assim: uma ameaça foi detectada. Vai, blam, 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 uma ameaça foi detectada. Então, quando a gente tem a palavra de Deus, esse sistema está funcionando. Uma ameaça foi detectada, certo? Só que muitas vezes existem alguns vírus muito sutis que não aparece a mensagem dizendo que foi detectado. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que, quando a gente suspeita que o computador está lento demais, que tem vírus, e o computador não avisou, então a gente vai abrir lá o programa e coloca lá, fazer varredura. E a gente vai limpar o computador de todos os vírus, vai fazer uma varredura para detectar todos os vírus que tem no computador. Uma aula de informática aqui bem rápida. Então o que acontece? A gente tem a palavra, que é o nosso antivírus, e a gente tem a oração, que quando a gente aparece algum vírus que a gente não percebeu, então a gente vai orar todos os dias para fazer uma varredura no nosso dia. Queridos, a oração, ela nos protege, ela nos guarda, e a gente ora ao Senhor Deus de manhã e diz assim: Senhor, nesse momento eu quero fazer uma varredura de tudo que aconteceu durante a noite, me limpa de todo mal do dia anterior, me proteja durante esse dia. E aí no meio do dia a gente faz novamente, constantemente a gente precisa estar fazendo essa varredura. E aí a importância da palavra, que quando a gente conhece a palavra, quando a gente percebe alguma coisa errada, quando a gente percebe que está no caminho errado, aí o alerta do antivírus aparece: plum, plum, plum. Isso está errado. Então a palavra e a oração deve ser um conjunto de ferramentas para a gente se reavivar espiritualmente e a gente se proteger espiritualmente. E aí tem um texto
felicidade, olha só o que a gente encontra através da oração. Através da oração, da comunhão com Deus, a gente encontra a fonte da sabedoria, o manancial de poder, e a gente encontra a paz e a felicidade. Amém. A felicidade que a oração, a comunhão com Deus, o amor de Cristo traz para cada um de nós, não é uma felicidade que cabe na nossa mente, que a gente consegue dimensionar. É uma felicidade que a gente simplesmente sente e não sabe por quê, explicar. E é uma felicidade que ela é instigada no nosso coração a ser eterno. Não há nada que a gente consiga de material. O intuito de ser feliz conseguindo coisas materiais, não há nada dessas coisas que faz a gente ter uma felicidade eterna. Tem coisas simples que a gente fica muito mais feliz. Eu já contei até esse exemplo aqui. Que eu fiquei doente, da Lila e Débora me acompanham muito bem. Eu fiquei doente após o Campuri de 2019, de tantas coisas que eu passei, de organizar, de me estressar e tal, um evento muito grande e tal, e depois da crise de coluna e tal, mas eu não fiquei tão feliz como eu ver os meninos se entregar a Jesus naquele dia. No acampe, do mesmo jeito. Então, quando a gente trabalha no departamento e vê os meninos se entregando a Jesus, pessoas sendo salvas, a gente sente uma felicidade. E antes acho que foi depois do Campuri, a gente fazia tempo que queria pintar a casa. E a gente, olha, pintar a casa vai dar um up aqui, vai melhorar, até vai ficar mais clara, que a casa é muito cinza, e vai ficar branca e vai ser melhor. E quando terminou, a gente, você não queria pintar essa casa aqui? Nada diferente pinta nessa casa. Então, às vezes, a gente procura algo que vai mudar alguma coisa, vamos dar uma repaginada, vamos fazer isso, para tentar se sentir melhor. Mas aquilo que faz você se sentir melhor não são as coisas aqui, porque as coisas aqui podem até fazer você se sentir melhor por um tempinho, pode até fazer você se sentir mais confortável por alguns minutos, mas o que faz você se sentir feliz eternamente é as coisas do céu. Verdade. Por isso que devemos ter comunhão com Deus e orar todos os dias para buscar essas coisas do céu. O outro pilar do reavivamento, eu destaquei aqui, é o Espírito Santo. Não há reavivamento sem a gente dar a oportunidade do trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Só existe um reavivamento se a gente permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Vamos abrir Isaías 44, verso 3. Isaías 44, verso 3. Em cima. Verso 3 diz assim, ó: porque derramarei água sobre o Sedento. e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus Descendente. descendentes. Amém. Aqui Deus está derramando bênçãos sem medida, está derramando o Espírito Santo, está derramando torrentes e águas sobre os seus descendentes. Aqui nesse verso, a gente fala também, aqui fala sobre terra seca. A terra seca, muitas vezes, é o nosso coração. A terra seca é o nosso coração, que muitas vezes está sem rumo, muitas vezes a nossa vida está sem discernimento, a gente não sabe o que fazer. Mas Cristo aqui nesse verso dá uma promessa que Ele vai derramar bênçãos sobre essa terra seca. Ele vai derramar o Espírito dele sobre essa terra seca. Amém. O texto que eu separei diz assim: o Espírito Santo é o sopro de vida espiritual na alma do cristão. Amém. O Espírito Glória a Santo Deus. é aquilo que precisamos, é o combustível que precisamos para buscar a palavra, para buscar a oração. É o Espírito Santo. Não há como a gente ter vontade de orar se a gente não permitir que o Espírito Santo
processador. E a gente também tem um processador que é o Espírito Santo. É ele que permite as notificações, as atualizações. Quando a gente está no caminho errado, o Espírito Santo diz assim: olha, não é esse o caminho. Vem pra cá. Queridos, o Espírito Santo é a maior chave para termos um relacionamento com Deus, para termos um reavivamento com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo fala conosco constantemente. Verdade. E infelizmente, constantemente rejeitamos ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela é muito alta durante o começo do dia. É uma voz alta que diz assim: ó, Marinilson, você acabou de acordar, agora é hora de você ler a Bíblia. E aí quando a gente passa e não lê a Bíblia, não estuda, a gente vai se distanciando do Espírito Santo e a voz vai ficando mais fraquinha. Marinilson, já é meio-dia, você ainda não leu a Bíblia, você vai ler a Bíblia. E aí quando eu não escuto ainda nesse momento, eu deixo para outro momento, aí à noite eu já vou estar nem ouvindo o Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo, ele tem uma voz constantemente falando ao nosso coração, na nossa mente, um alerta. E quando a gente escolhe não ouvir o Espírito Santo, a gente está derrubando esses outros pilares que eu acabei de mencionar, a palavra e a oração. A gente está chutando os pilares que construímos. Então a gente construiu aqui alguns pilares para sustentar a igreja. E vamos supor, Isaías participou dessa construção. E aí Isaías construiu o primeiro pilar, construiu o segundo pilar. E aí quando era para construir o terceiro, ele fez mal feito e caiu por cima dos outros. E aí derrubou os outros três pilares. E às vezes a gente faz assim. A gente quer estudar a Bíblia sem o Espírito Santo, sem o auxílio de Deus, e a gente não se alimenta espiritual, a gente se alimenta apenas intelectualmente. Existem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, isso a gente sabe, sem dúvida. Pessoas que conhecem tanto a Bíblia, que não é à toa que existem várias religiões no mundo, porque quando as pessoas conhecem uma parte assim, eu vou montar uma religião aí, vou uma igreja, não é? Acontece isso. Existem várias religiões no mundo, mas para a gente estar no caminho certo, no caminho verdadeiro, a gente precisa se alimentar espiritualmente. Como é que se alimenta espiritualmente? Deixando Deus, o Espírito Santo, participar do estudo da palavra e da oração. Sem o Espírito Santo no estudo da palavra e na oração, não existe uma Esses verdadeira três comunhão. fios devem estar trançados. Aqui no É meio. uma trança. É. É uma trança. Uma trança só é trança se tiver os três. Se tiver as três pontas. Se for só duas pontas, não é trança. É trança, né? É trança. Então diz assim, onde quer que a necessidade do Espírito seja um assunto de que poucos se pensem. Olha aí. Ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínios à morte. Então, se alguém pensa que a necessidade do Espírito Santo é um assunto de pouca relevância, ali se verá sequidão espiritual e declínio à morte. É triste isso, não é? A gente muitas vezes negligencia de ouvir essa voz. E a gente sabe, o que eu falei na lição, às vezes a gente sabe da resposta, sabe o que tem que fazer, mas escolhemos não fazer. Fazer
ativamente, fortemente nessa área, não só nessa área, mas em várias outras áreas. E quando a gente entra numa área que está minada com as minas de Satanás, é difícil a gente sair vivos, é difícil a gente sair ilesos, muito difícil. É por isso que precisamos constantemente pegar nas mãos de Deus e trilhar o caminho com Ele, porque sem Ele não conseguimos. Sem Ele não conseguimos. O que eu quero falar aqui sobre ouvir a voz do Espírito Santo, para terminar aqui, sabe o que é? É que se você escolhe não escutar a voz do Espírito Santo hoje, amanhã vai ser mais difícil. Se o Espírito Santo pede para você tomar uma decisão de fazer algo hoje, tome hoje essa decisão, porque amanhã será mais difícil, porque amanhã a voz do Espírito Santo vai estar mais baixinha para você. Você precisa tomar decisões hoje. O Espírito Santo fala com você hoje. Vamos ler o último texto que está lá em Romanos 14, verso 8. Olha só, a decisão que você precisa tomar é essa. Romanos 14, verso 8. Romanos 14, verso 8. Amém? Amém. Diz assim, ó, porque se vivamos para o Senhor, vivamos. Se morramos para o Senhor, morramos. Quer vivamos ou morramos, somos Somos do do Senhor. Senhor. Amém? Amém. Queridos, o Espírito Santo, Deus, está fazendo um convite para você hoje. Está fazendo um convite de entrega. Deus está querendo o seu coração. O Espírito Santo está trabalhando nisso. E a decisão que precisamos tomar hoje é que a gente entregue o nosso coração a Ele por completo. Não importa se vivamos ou morramos, mas que somos do Senhor. É isso que importa. Amém. Não importa qual será o nosso destino amanhã, se eu vou perder o emprego, o que é que vai acontecer comigo. Não importa. O que importa é que eu quero ser de Jesus. É que eu quero ser do Senhor. É isso que Amém. importa. É essa decisão que Deus quer de mim hoje. Que o Espírito Santo trabalha para que eu tome essa decisão. É que escolhamos a quem vamos adorar. A batalha espiritual que todos nós enfrentamos todos os dias, o grande conflito que tem no nosso coração todos os dias, é essa escolha de quem vamos adorar, a quem adoramos, a quem servimos, a quem pertencemos, de quem somos. Verdade. Essas são as perguntas que devemos fazer todos os dias em nosso coração, e o Espírito Santo está nos instigando a responder e a se declarar a nossa posição, a dizer: eu sou do Senhor. Eu não quero mais ouvir falsas promessas, falsos profetas, ensinamentos errôneos. Eu quero estar no lugar correto, eu quero estar no lado dos pés do Senhor, eu quero estar ao lado de Cristo, eu quero estar nos pés de Jesus, e não importa se eu vou morrer ou se eu vou viver. O que importa é que na manhã da ressurreição eu vou me levantar, ressuscitar e vou para o céu com Ele. Amém. É essa a felicidade que Jesus quer nos entregar, que o Espírito Santo nos orienta a decidir. Hoje a decisão é a quem vamos adorar, quem vamos escolher para passar a eternidade, o que a gente precisa fazer para tomar essa decisão, o que a gente precisa fazer. Queridos, hoje é o dia, hoje é o dia de se reavivar. Verdade. Quando eu digo se reavivar, é porque estamos mortos e precisamos reviver. Precisamos reviver espiritualmente. E hoje é o dia de abrirmos a palavra e se declarar para Deus, e fazer um contrato com Deus. Senhor, a partir de hoje, essa palavra vai ser o meu manual, vai ser as minhas instruções para a vida. A partir de hoje, essa palavra é que vai guiar a minha vida. Porque o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me corrige, o amor de Cristo me motiva. Através da palavra, que possamos ser motivados
a fazer o que é certo, não importa se morremos ou vivemos, mas o que importa é que sejamos do Senhor. Amém. Quando você tomar a decisão de aceitar essa palavra, você vai saber, você vai sentir um desejo de falar com Ele abertamente. Você vai sentir um desejo de falar com Jesus, com Deus, de uma forma que você nunca falou antes. Que você vai escancarar o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso da sua palavra. Senhor, eu preciso desse sentimento de adoração no meu coração. Eu preciso dessa escolha. Verdade. E que você vai ter o desejo de orar. E que essa oração fortaleça você espiritualmente a cada dia. Amém. Que todos os dias você renove esse compromisso com Deus, orando a Ele, lendo a sua palavra, porque assim, construindo esses dois pilares, o terceiro pilar vai se construindo sozinho. Construindo, você trabalhando nesses dois pilares, o Espírito Santo vai automaticamente trabalhando em sua vida. Amém. E construindo Precisamos, Senhor. por completo o que precisamos que seja construído em nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para orar? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em tua casa. Obrigado, Deus. Querido Deus, o Senhor que é tão poderoso, grandioso, com sua majestade, com o seu reino de anjos, o Senhor preparou um manual para que possamos, Senhor, ter a oportunidade de nos cuidar fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. O Senhor deixou, Senhor, com todo carinho, instruções específicas para o seu povo continuar seguindo o seu exemplo. Verdade. Nessa manhã, Senhor, pedimos forças, pedimos a presença do Espírito Santo para continuarmos lendo essas palavras, esse manual, continuarmos usando as tuas palavras para nos reavivar. Sim, Deus. Queremos, Senhor, através dessa oração também pedir que nos ensina a orar abertamente ao Senhor. Sim, Que nos Deus. ensina, Senhor, cada dia a deixar a vergonha de lado, a aprender a ter um relacionamento de amizade com o Senhor. Amém, Deus. Que possamos, Senhor, esquecer os problemas da vida, esquecer os problemas da igreja, os problemas do trabalho, os problemas da escola, seja de onde for tiver problema, que possamos esquecer todos eles e focar apenas na solução, Amém. que é o Senhor. Amém. Que essa solução venha estar presente em nossa vida e que não importa quantas escolhas temos que fazer, mas que todas elas venham ser em prol da tua obra. Amém, Venha ser uma Senhor. escolha em prol da nossa salvação. Sim, Deus. Que possamos escolher, mesmo que vivamos ou morramos, escolher estar ao teu lado. Amém, E Pai. quando tivermos que escolher a quem vamos adorar, o que precisamos fazer, venhamos escolher adorar a Ti. Amém. Venhamos escolher adorar apenas ao Criador de todas Sim, as coisas, Deus. apenas ao mantenedor. Amém. Possamos escolher sempre o Senhor e que seja vencedor do grande conflito em nosso coração. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.